a consciência anti-imperialista ela vai se tornando mais nítida pelo próprio processo de desenvolvimento e de ataques do imperialismo. E tomemos como exemplo o próprio Brasil. É do proletariado que o imperialismo dos Estados Unidos tem medo. É do proletariado que o Partido Comunista Chinês tem medo. É como derrotar a Frente Popular para poder derrotar o fascismo. Então, hoje, a luta em Gaza é o ápice da luta de classe em todo o mundo. Boa noite, Mauro, Zé Roberto, Trog e todas que estarão assistindo esse debate. No início do século passado, Lenin escreve um livro chamado O Imperialismo, né? A fase de decadência do capitalismo. E nessa análise de Lenin, ele caracterizava que o desenvolvimento dos monopólios e a íntima associação dos monopólios com o Estado e a divisão do mundo entre os estados mais poderosos, os estados imperialistas, né, era um elemento determinante do ponto de vista da organização do capitalismo em nível mundial, e que essa disputa entre os monopólios e entre os países imperialistas, ela inevitavelmente se desenvolveria na forma de guerras, e que nós entrávamos num período de guerras e revoluções, na medida em que o desenvolvimento do capitalismo, conforme já analisado por Marx, ele levaria inevitavelmente ao acúmulo do capital num dos polos, a extrema concentração do capital em um dos polos, que é a burguesia, o imperialismo, e a crescente miséria das massas trabalhadoras no polo oposto. Esse livro, que foi escrito no início do século passado, aparentemente, se nós analisarmos o capitalismo no seu desenvolvimento do pós-Segunda Guerra até meados dos anos 70, ou se a gente esticar mais um pouco, né, até o final do século passado, aparentemente essa análise de Lenin ficava um pouco matizada, né? Um pouco matizada. Havia guerra, sim, mas localizadas regionalmente, né? Havia, sim, a exploração da classe trabalhadora, mas também matizada pelo chamado estado de bem-estar social, né? E nesse momento que nós estamos entrando no capitalismo novamente, talvez possamos falar numa nova etapa, talvez possamos falar na etapa de degeneração terminal do capitalismo. É muito interessante como, nesse momento, a análise de Lenin
é mais atual do que nunca. Né? Ela é mais atual do que nunca. Ela aparentemente é mais atual do que ela era no período do pós-guerra até os anos 70, esticando um pouco até o final do século. Né? E é justamente nesse momento, para a gente entender o momento atual, é preciso, sim, a gente revisitar o período anterior e todas as análises que foram feitas do período anterior, para que a gente possa entender por que o capitalismo, nesse momento, o imperialismo, nesse momento, ele volta a adotar as suas formas mais cruas de desenvolvimento. A disputa aberta através do enfrentamento econômico aberto, através das guerras, pela dominação e pela redivisão do mundo entre as potências imperialistas. E, obviamente, com novos atores no cenário, como já colocou o José Roberto, que foi o desenvolvimento capitalista da China, que possibilitou que a China se transforme num país imperialista, uma nação imperialista com características muito próprias, né? Que tem a ver com a associação entre os monopólios e o Estado na China, tem características muito próprias, né? A Rússia, a Europa, o Japão, que nesse momento ainda se encontra, digamos assim, o nacionalismo japonês, um tanto quanto ainda despertando do seu longo sono do pós-guerra, né? E justamente o mundo se encontra, nesse momento, em plena disputa desses grandes blocos imperialistas, pela disputa do controle dos territórios, do controle das riquezas naturais e do controle da força de trabalho, da exploração da força de trabalho mundial, da repartição da mais-valia entre os diferentes países imperialistas. Outro aspecto que é importante destacar, né, é que a política de guerra ela sempre foi uma saída do imperialismo para os seus momentos de grande crise, né? Obviamente não exatamente uma saída planejada, mas uma saída que se impõe como uma realidade inevitável para o capitalismo. E nós estamos vivendo também esse momento, né? A produção armamentista, ela cresce assustadoramente em todo o mundo. O Trump, inclusive, né? Ele atua conscientemente nesse sentido, ao exigir o rearmamento da Europa. A Alemanha, que vivia num berço esplêndido, né, desde o pós-guerra, em termos militares, ela está se rearmando e nós não podemos ter nenhuma dúvida de que a capacidade da burguesia alemã de rearmar o país rapidamente está se desenvolvendo, né? E a produção de armas, ela é uma saída, inclusive, para a própria crise econômica do capitalismo, como sempre foi, né? A destruição das forças produtivas para a reconstrução capitalista daquilo que foi destruído. Então, nós vivemos um momento, né? A nossa geração, daqueles que estão presentes aqui nesse debate, tirando o Mauro, que é bastante jovem,
Mas, assim, a nossa geração, ela viveu uma etapa do capitalismo bastante própria, né? Bastante com as características que eu volto a dizer, nós temos que revisitar o período anterior para entender o período atual que se desenvolve e que a nova geração ela vai enfrentar nas próximas décadas, né? E, obviamente, toda essa configuração do capitalismo, esse imperialismo aberto, né? Esse imperialismo com guerras, esse imperialismo que não mascara os seus objetivos, né? A contrapartida disso tudo é que, para as massas trabalhadoras, a consciência antiimperialista ela vai se tornando mais nítida pelo próprio processo de desenvolvimento e de ataques do imperialismo. E tomemos como exemplo o próprio Brasil, né? O Brasil, a consciência antiimperialista, pelo menos na nossa opinião, no Brasil, ela é pouco desenvolvida, né? Se nós compararmos, por exemplo, com outros países da América Latina, como a Argentina, né? Como a Bolívia, como outros países. Agora, o ataque que Trump fez ao Brasil, que pegou, inclusive, a burguesia nacional completamente de surpresa, né? Que a burguesia nacional se pergunta, pô, mas nós sempre fomos tão amigos, nós sempre rastejamos tanto para o imperialismo. O próprio Lula, né? Pô, mandamos a MINUSTA lá para massacrar o povo do Haiti, não reconhecem os nossos bons serviços, né? A burguesia foi surpresa. Agora, o ataque de Trump, ele expõe de uma forma crua para a classe trabalhadora, para o proletariado, para os setores oprimidos, né? A face mais nítida do que é o imperialismo dos Estados Unidos, né? E essa face imperialista, ela vai ficando cada vez mais nítida para todos os povos da América Latina. Temos aí agora a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. Isso é uma possibilidade concreta. Na verdade, ela até já começou, né? Ela até já começou com um ataque aos barcos que estão saindo lá, sob o discurso do combate ao narcotráfico. Então, esse momento do capitalismo que nós estamos vivendo, do imperialismo, em que a classe trabalhadora vai ser submetida a duras provas, né? E para a gente ter uma noção do que são as duras provas, basta a gente olhar para Gaza, né? Ali o imperialismo, o sionismo, ele mostra até onde ele está disposto a ir para a manutenção da sua dominação. E a faixa de Gaza ela não é uma exceção no mundo, ela é apenas, tão somente, o extremo do conflito de classes que está posto hoje em todos os países do mundo. Agora, a resposta da classe trabalhadora a tudo isso, né, pela própria pressão das condições objetivas, ela necessariamente vai se elevar a um patamar muito superior ao que a nossa geração conseguiu ver, conseguiu organizar e conseguiu se colocar à frente, né? O próximo período é um período de desenvolvimento das forças da revolução, em que pese o momento atual, em que nós vivemos o momento mais profundo da crise de direção revolucionária do proletariado. O mais profundo da história. Mas nós, como marxistas, nós entendemos e analisamos o desenvolvimento das contradições a partir das suas bases objetivas. E o imperialismo, e essa fase
essa época de guerras e revoluções, como foi analisado por Lenin, ela se impõe hoje como uma realidade objetiva, né? E sob essa base objetiva, a organização política, a consciência de classe do proletariado vai se desenvolver no próximo período, e nós temos plena convicção disso. Bom, eu paro por aqui para ouvir os companheiros e a gente prosseguir o debate. Na verdade, toda essa terminologia que, digamos assim, orientava certos debates no período anterior, como neoliberalismo, globalização, né? Nacionalismo, ela é evidentemente insuficiente, né? Para poder analisar esse momento, essa etapa do imperialismo, né? Porque, como o Trog pergunta, né? O que o Trump é, né? Que bicho é esse, né? Agora, se nós enfocarmos, e é por isso que eu insisto tanto que a gente tem que recuperar a análise de Lenin sobre o imperialismo, que se nós enfocarmos pela simples questão de que a associação entre os monopólios e o Estado, né? E as grandes nações imperialistas que defendem os seus monopólios, os seus oligopólios pelo mundo afora, nós vamos desvendar de uma forma simples a política de Trump, porque a política de Trump é muito, muito simples. E ele tem um lema que é bastante autoexplicativo, que é o Make America Great Again, né? Estados Unidos primeiro. E isso é colocado em prática. É o fortalecimento das empresas dos Estados Unidos, é o fortalecimento da dominação territorial dos Estados Unidos, né? E se isso tem que ser feito com maior ou menor intervenção do Estado na economia, isso é um aspecto completamente secundário na aplicação da doutrina que está sendo aplicada nos Estados Unidos hoje, né? Na verdade, né, eu suspeito que o Trump ele tem uma inveja bastante grande do Xi Jinping, não? Porque, né, o poder que tem o Estado chinês e essa íntima associação do Estado chinês com os monopólios chineses que permite com que né, essa atuação imperialista em todo o mundo, esse é um objetivo que a ideologia de Trump e todo o setor da burguesia norte-americana que hoje, estadunidense, que hoje, né, se organiza em torno desse projeto, né, na verdade, toda a doutrina liberal ela volta a ser jogada para o lixo da história, como foi jogada no lixo da história no período da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, né? Não nos enganemos, por exemplo. E isso é interessante porque isso já na pandemia, né? As grandes nações imperialistas, elas
despejaram trilhões e trilhões para salvar as suas empresas, né? A General Motors foi praticamente estatizada nos Estados Unidos, né? Então, essa é a questão que está colocada. O que move a política de Donald Trump é justamente a defesa dos interesses do imperialismo norte-americano, estadunidense. Se para isso vai ser necessário maior ou menor intervenção do Estado na economia, isso é um aspecto completamente secundário e instrumental para essa defesa do imperialismo dos Estados Unidos. Agora, é uma questão também interessante a gente perguntar o seguinte, né? Quem é o inimigo, né? Afinal de contas, quem é o grande inimigo do imperialismo dos Estados Unidos, né? Claro, existe a ascensão do imperialismo chinês, né? Há uma discussão que eu cheguei a fazer já com alguns outros camaradas. Será que é possível que a China ocupe o lugar dos Estados Unidos no contexto de uma nova reconfiguração do imperialismo, da globalização imperialista, agora sob o patrocínio da China, né? Nós não vemos nenhuma possibilidade de que isso ocorra. Nenhuma possibilidade. O que nós vamos assistir, já estamos assistindo, mas nós vamos assistir num grau extremamente potencializado no próximo período, é uma disputa mortal entre os grandes polos imperialistas. A globalização é passado. E é um passado que nunca mais vai voltar a se reconfigurar nesse período de decadência terminal do imperialismo. Nós estamos no momento de disputa econômica e militar aberta entre as principais nações imperialistas. A OMC, a ONU, são organizações completamente obsoletas. Já são obsoletas. E vão se tornar cada vez mais obsoletas no desenvolvimento que vamos assistir no próximo período. Agora, quem é o grande inimigo? O grande inimigo é o proletariado. É do proletariado que o imperialismo dos Estados Unidos tem medo. É do proletariado que o Partido Comunista Chinês tem medo. Porque eles estão plantando ventos e vão colher tempestades. Né? Porque essa reindustrialização dos Estados Unidos, que é pretendida por Trump, ela só pode ser feita em base a uma superexploração do proletariado dos Estados Unidos, que está em curso. Né? Que está em curso. Inclusive com a expulsão dos imigrantes. O que é a exploração do proletariado chinês? Né? O que é a ditadura do Putin na Rússia? Então, o grande inimigo é o proletariado. É disso que esses imperialismos têm medo. Aliás, isso é um móvel muito importante para os planos de suposta reindustrialização do país aplicados por Trump, que é uma resposta para a classe trabalhadora norte-americana dos Estados Unidos. É para ganhar o apoio do proletariado. Dizer, não, nós vamos fazer a América grande outra vez. Você vai ter seus empregos de volta. Nós vamos ter a indústria de volta. Esse é um discurso político, mais político do que econômico. Mais político do que econômico. Então, veja só. Agora, justamente, hoje a burguesia, no mundo todo, é muito interessante como os processos eleitorais, marcadamente em vários países do mundo, sejam imperialistas ou sejam semicolônias como o Brasil,
a população se divide praticamente ao meio, né? Praticamente ao meio. Você tem dois grandes blocos hoje políticos nos quais a burguesia se divide, né? O bloco político do fascismo, do bonapartismo ou do pró-fascismo, que é um termo que nós temos utilizado, o que, obviamente, nós vamos dizer o Trump é fascista? Não. De uma forma acabada, não. Hoje, existem movimentos amplos da ultradireita nos quais o fascismo está sendo gestado, né? Ele está sendo gestado em amplos movimentos que reúnem desde os nacionalistas até os fascistas, etc. Mas é aí, né? Esse bloco, ele tem plena consciência de que a democracia burguesa já não sustenta mais, é incapaz de conter os enfrentamentos de classe. É necessário avançar a uma ditadura. É necessário destruir as liberdades democráticas. É necessário destruir as organizações operárias. Esse setor da burguesia tem plena consciência dessa tarefa e se coloca em ação. Estão construindo máquinas de guerra plenamente conscientes nesse sentido do fascismo. E ai de nós, e ai daqueles que não compreendem o que está se desenvolvendo. Por outro lado, para finalizar, nós temos o bloco que nós chamamos da Frente Popular, né? Existem os setores da burguesia que, aliás, talvez sejam até mais lúcidos do que os setores pró-fascistas. Existem os setores da burguesia que temem o proletariado e que acham e que desenvolvem uma política de controle do proletariado apoiada nas organizações traidoras, nas organizações burocráticas do proletariado, que é o exemplo da Frente Popular do governo Lula aqui no Brasil. É um governo sustentado pelas principais organizações do movimento proletário e camponês e estudantil e dos movimentos oprimidos que sustentam politicamente esse governo da Frente Popular. E os setores burgueses aliados a eles são quem? Setores cada vez mais esquálidos da burguesia nacional, cuja maior expressão disso é o próprio Alckmin, vice-presidente. São esses os dois blocos que sustentam hoje e que se colocam hoje na disputa política pelo Estado com o objetivo de controlar o proletariado. E para finalizar mesmo, quer dizer, a grande tarefa que está colocada para os marxistas revolucionários é como derrotar a Frente Popular para poder derrotar o fascismo. Porque na luta contra o fascismo, nós temos diante de nós o primeiro grande obstáculo, que é a política de conciliação de classes, a política de aliança com a burguesia, que paralisa o proletariado, que imobiliza o proletariado. E a grande questão que está colocada, e esse é um debate tático entre todos nós, é como avançamos no sentido da reorganização da classe trabalhadora em torno da independência de classe e da construção de uma saída revolucionária e socialista a partir das lutas concretas que se desenvolvem contra o fascismo e contra a exploração da classe trabalhadora. Então, nós queremos agradecer a oportunidade do debate. É sempre importante essa troca de análises e com o objetivo de avançar numa compreensão comum da realidade, para que possamos intervir nela. Eu só quero aproveitar esses últimos segundos para lembrar que, nesse momento, na faixa de Gaza se desenrola uma
A principal luta desse momento da classe trabalhadora, do proletariado mundial, está sendo jogada em Gaza, e destacar a traição enorme do povo palestino, que está sendo implementada, em primeiro lugar, pela burguesia árabe, né? E também pelos governos, como é o governo de Lula e Alckmin no Brasil, que fazem declarações, vão utilizar agora a Assembleia Geral da ONU como mais um palco para ressuscitar ou tentar ressuscitar a política fracassada, enterrada pela história dos dois estados, né? E, de certa forma, estão ajudando a que o sionismo, em estreita aliança com o imperialismo de Trump, promova uma nova Nakba ainda mais sangrenta, né, do que foi a Nakba de 1948. Então, hoje, a luta em Gaza é o ápice da luta de classe em todo o mundo, e ela demonstra por si só, né, que só o proletariado, só a Revolução Árabe pode, né, libertar o povo palestino, o povo árabe e todas as nações do mundo, né? Então, que fique aqui demarcada a nossa solidariedade à luta do povo palestino, né? E a luta pelo fim do Estado de Israel, esse enclave que hoje é visto por milhões em todo o mundo, né? Esse enclave a serviço do imperialismo, do esmagamento do povo palestino, das massas árabes. E a gente se soma aqui aos milhões que hoje estão tomando consciência disso e estão se manifestando em defesa do povo palestino. Obrigado aos camaradas e que tenhamos mais debates.